Você provavelmente acha que é livre, que é dono da sua própria vida, que suas escolhas são de fato suas. Afinal, ninguém te obriga a nada, ninguém te prende, ninguém te persegue. Você tem acesso a tudo: comida, entretenimento, informações, conexões, na palma da mão. Mas aqui vai uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. Você nunca foi tão controlado e nunca percebeu tão pouco. Porque o controle hoje não se faz mais com correntes de ferro, com grades, com punições explícitas. O controle hoje é feito com aquilo que você mais busca, mais deseja, mais consome: prazer. E se isso te incomoda, perfeito. Porque era para incomodar. Porque é aqui que começa a destruição de uma das maiores mentiras do mundo moderno. A de que você é livre só porque pode escolher o que consumir, o que assistir, o que comer, com quem falar. Maquiavel, se vivesse hoje, não precisaria mais observar reis, generais, nobres ou a corte. Bastaria que ele olhasse para você, para mim, para todos nós. E com aquele olhar frio, quase cruel, ele diria: a maior prisão é aquela onde o prisioneiro não só aceita a cela, mas a decora, a defende e se recusa a sair. E é exatamente isso que fizeram com você. Transformaram sua mente em uma cela de ouro, confortável, colorida, cheia de estímulos, de prazeres rápidos, de gratificações instantâneas. E enquanto você acredita que está escolhendo, que está se divertindo, que está simplesmente aproveitando a vida, a única coisa que de fato está acontecendo é que você está se anestesiando. Você não percebe, mas cada notificação, cada vídeo de 15 segundos, cada clique, cada like, cada entrega imediata de dopamina é uma nova corrente, mais fina, mais invisível e, justamente por isso, muito mais eficaz. E aqui mora o golpe mais genial e mais cruel que o sistema poderia ter criado. Porque no passado, o poder se exercia pela força, pela repressão, pelo medo. Hoje não. Hoje não precisam mais te proibir, não precisam te vigiar, não precisam te ameaçar. Basta te oferecer prazer ilimitado. Basta te dar a ilusão de liberdade. Porque, enquanto você acha que está escolhendo, na verdade, está sendo conduzido como gado, sorrindo, satisfeito, distraído, direto para a mediocridade. E sabe o que é mais perverso? Que você não percebe isso. E não percebe porque, a cada dose de prazer, a cada microgratificação, seu cérebro se afasta um pouco mais da realidade. Sua capacidade de foco diminui, sua paciência some, sua habilidade de resistir ao desconforto, que é a base de qualquer crescimento, de qualquer construção, de qualquer poder real, simplesmente desaparece. E no lugar disso, sobra apenas uma mente viciada em estímulo, em facilidade, em conforto, uma mente fraca, quebrada, domesticada. Maquiavel entenderia isso de forma perfeita, porque ele sabia que o poder real nunca está na imposição direta. O poder real está na manipulação sutil. Está em fazer você acreditar que é livre, enquanto você, sorrindo, aperta os próprios grilhões. E é exatamente isso que acontece toda vez que você troca a construção pela distração. Toda vez que escolhe o vídeo fácil, o conteúdo inútil, a comida que não precisa, a conversa vazia, a rolagem infinita sem sentido. Cada uma dessas escolhas parece inofensiva, mas, somadas, são exatamente o que mantém você no lugar onde está, paralisado, frágil, domesticado. E aqui vem a pergunta que Maquiavel te faria sem piscar, sem abaixar o tom, sem oferecer nenhuma anestesia. De quem é a sua mente? Sua ou do sistema que te ensinou a buscar prazer antes de qualquer coisa? Porque enquanto você não tiver essa resposta, tudo o que acha que escolhe, na verdade, já foi escolhido por você. Não porque alguém te obrigou, mas porque te treinaram desde sempre para buscar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho mais confortável.
E sabe qual é o preço disso? Sua vida. Porque enquanto você corre atrás da próxima dose de prazer fácil, da próxima distração, da próxima recompensa inútil, o tempo passa, as oportunidades passam, o potencial passa. E quando você perceber, se perceber, já não haverá mais tempo. Porque o maior truque do prazer não é te matar de uma vez. É te matar aos poucos. É te enfraquecer silenciosamente, um clique de cada vez, uma notificação de cada vez, uma pequena fuga do desconforto de cada vez. Por isso, se você acha que está no controle só porque tem 1 milhão de opções na palma da mão, te digo, sem rodeios, sem gentilezas, você não é livre. Você é um prisioneiro que acha que liberdade é poder escolher entre 1000 tipos diferentes de distrações inúteis. E agora que isso ficou claro, agora que não dá mais para desver, surge a única pergunta que realmente importa. Você vai continuar decorando sua cela com mais prazer barato? Ou vai finalmente começar a quebrar essas correntes invisíveis? Existe uma mentira elegante, sedutora e extremamente conveniente que vem sendo contada, repetida e reforçada por décadas, talvez por séculos. Uma mentira tão bem embalada que você nem percebe mais que ela existe. Ela se disfarça de liberdade, de autonomia, de felicidade. E ela diz assim: se você pode escolher o que quer, se pode se dar prazer quando quiser, então você é livre. Parece bonito, não é? Parece justo, parece até libertador. Mas aqui vai a verdade que ninguém tem coragem de te dizer e que Maquiavel te jogaria no rosto sem nenhum pudor. O prazer constante não é liberdade, é vício. E o vício não liberta, ele acorrenta. E se você acha que estou exagerando, observe-se por apenas um dia. Observe quantas vezes você pega o celular sem sequer perceber. Quantas vezes abre um aplicativo sem lembrar por quê. Quantas vezes procura algo, qualquer coisa, que te distraia, que te tire, nem que seja por segundos, do desconforto, do tédio, da ansiedade, do vazio, do silêncio. E agora pergunte, quem está no controle? Porque se você não consegue passar 10 minutos sem buscar estímulo, então, me desculpe, mas você não está no comando de absolutamente nada. E aqui mora a engenharia mais brilhante e mais cruel que o mundo moderno já produziu. Eles pegaram aquilo que biologicamente deveria ser uma recompensa natural, o prazer, e transformaram em um mecanismo de controle. Porque o cérebro humano desde sempre foi projetado para buscar prazer como resultado do esforço, da conquista, do mérito. Mas o sistema atual inverteu essa lógica. Agora, te entrega prazer, antes de qualquer esforço. E o efeito colateral disso é devastador. Porque quando o prazer vem sem luta, sem trabalho, sem superação, ele não gera satisfação, ele gera fraqueza, dependência, uma fome insaciável que nunca se resolve. Maquiavel entenderia isso de forma cirúrgica, porque ele sabia que qualquer povo, qualquer mente, qualquer sociedade que se acostuma com a facilidade, perde o espírito, perde a garra, perde a força, e uma vez fracos, não precisam mais ser dominados pela força, porque se dominam sozinhos, se entregam, se rendem. Se tornam gado sorridente, satisfeito com migalhas de dopamina, enquanto seus sonhos, seus projetos, sua liberdade real apodrecem no canto, esquecidos. E aqui surge um dos paradoxos mais brutais do nosso tempo. Quanto mais você busca prazer fácil, mais fraco você se torna. E quanto mais fraco se torna, mais precisa de prazer fácil para anestesiar essa fraqueza. E o ciclo se repete e se aprofunda. Até que você acorda, ou nem isso, e percebe que sua vida se transformou numa sequência infinita de fugas. Fugir do silêncio, fugir do desconforto, fugir do vazio, fugir do tédio, fugir de si mesmo. E sabe o que é mais perverso?
é que isso não é um acidente. Isso foi projetado, foi planejado. Cada notificação, cada cor vibrante dos aplicativos, cada botão, cada efeito sonoro, cada algoritmo foi desenhado, não para te entreter, mas para te viciar. Porque uma mente viciada é uma mente fraca. E uma mente fraca é uma mente absolutamente fácil de ser controlada. Porque quem não consegue suportar o próprio silêncio, quem não consegue lidar com 5 minutos de desconforto, quem não aguenta um único instante de vazio, é alguém que faz qualquer coisa para evitar isso. Inclusive se submeter, inclusive se vender, inclusive desistir de si mesmo. E se você acha que isso não te afeta, te desafio. Desligue seu celular por 6 horas. Fique sentado, em silêncio, sem música, sem vídeos, sem conversas, só você, sua mente e seus pensamentos. E depois me diga, honestamente, você está no controle? Ou é só mais um que não sabe viver fora da próxima dose de prazer? Porque enquanto você acredita que escolher o que consumir, o que assistir, o que comprar, o que comer é sinônimo de liberdade, a realidade, nua e crua, é que você só está escolhendo qual tipo de corrente vai usar hoje. E Maquiavel, com aquele olhar frio e implacável, te diria sem hesitar: aquele que não governa seus próprios desejos é inevitavelmente governado pelos desejos que o sistema plantou nele. Portanto, não se engane. A busca constante por prazer fácil não te faz mais livre. Ela te enfraquece. Ela te condiciona. Ela te transforma num servo dócil, previsível, manipulável e satisfeito com isso. Porque no fim, quem vive correndo atrás da próxima gratificação não percebe que perdeu há muito tempo o controle da própria vida. Existe um detalhe oculto no jogo do prazer moderno que poucos percebem e que destrói silenciosamente a capacidade humana de encontrar qualquer tipo de satisfação real. É um paradoxo brutal, desconcertante, maquiavélico em sua essência. Quanto mais fácil é obter prazer, menos valor ele tem. E quanto menos valor, mais vazio ele te deixa. E é exatamente por isso que, apesar de estarmos cercados de tudo que, teoricamente, deveria nos fazer felizes, nunca estivemos tão insatisfeitos, tão ansiosos, tão perdidos, tão miseravelmente desconectados de qualquer senso real de propósito. Maquiavel entenderia esse jogo como ninguém, porque ele sabia, desde os seus estudos mais primitivos sobre poder, que tudo aquilo que se torna abundante, fácil e imediato, perde instantaneamente o seu valor. E é exatamente isso que aconteceu com o prazer no mundo moderno. Ele foi banalizado. Ele foi prostituído. Ele foi transformado em um produto de consumo, em uma mercadoria descartável, em uma sequência infinita de estímulos que prometem tudo e não entregam absolutamente nada além de mais sede, mais vazio, mais dependência. Olhe ao seu redor. Nunca na história da humanidade foi tão fácil comer sem fome, rir sem motivo, se distrair sem precisar, se entreter sem nem saber do quê. Mas curiosamente, nunca estivemos tão cansados, tão ansiosos, tão desconectados de nós mesmos. E você acha que isso é acaso? Que isso é só consequência da tecnologia, da modernidade, da vida acelerada? Não. Isso é engenharia, é projeto, é estratégia, porque um ser humano satisfeito, pleno, conectado com sua essência, não consome desenfreadamente, não busca distração o tempo todo. Não precisa preencher vazios com migalhas digitais de dopamina. E aqui mora o mecanismo mais perverso desse paradoxo. Porque a cada vez que você cede ao prazer fácil, você não só não se satisfaz, como destrói sua própria capacidade de se satisfazer com o que realmente importa. Seu cérebro se reprograma, sua sensibilidade reduz, seu limiar de excitação sobe. E de repente, aquilo que antes te dava prazer, uma boa conversa, um livro, uma caminhada, um trabalho bem feito, um silêncio bem vivido, já não gera mais nada além de tédio, desconforto
e inquietação. Porque agora sua mente está treinada para o excesso, para o rápido, para o fácil, para o superficial. E se você acha que isso não é grave, pare e perceba. Quantas vezes você já se pegou pulando de vídeo em vídeo, de aba em aba, de notificação em notificação, sem sequer lembrar o que estava buscando? Quantas vezes abriu um aplicativo e, quando percebeu, nem sabia mais por que tinha aberto? Quantas vezes precisou de uma música, de um vídeo, de uma conversa qualquer, só para não encarar o próprio silêncio? E agora que percebe, entenda, isso não é só hábito. Isso é programação. Isso é condicionamento. Isso é o sistema transformando você lentamente num consumidor compulsivo de prazer inútil e, portanto, num escravo funcional e previsível. Maquiavel, se olhasse para isso, te diria, sem pestanejar: aquilo que é dado sem esforço nunca gera gratidão nem satisfação. Pelo contrário, só gera desprezo e vazio. E é exatamente isso que você sente, mesmo que não admita, toda vez que percebe que, por mais que tenha acesso a tudo, nada, absolutamente nada, parece suficiente. Porque não é, e nunca será. Porque o prazer que não vem como recompensa é, na prática, uma prisão. E aqui vem o detalhe que ninguém te contou, e que provavelmente ninguém jamais te diria se não fosse essa conversa. Quanto mais você se entrega ao prazer fácil, mais difícil se torna sentir prazer de verdade. Porque o prazer verdadeiro, aquele que preenche, que nutre, que expande, que eleva, não vem da facilidade, vem do esforço, vem do desconforto atravessado, vem da construção, vem do sacrifício, vem do mérito. E enquanto você estiver viciado na dopamina fácil, rápida, descartável, você estará inevitavelmente anestesiando exatamente sua capacidade de viver qualquer coisa que realmente valha a pena. Por isso, entenda, o prazer não é o problema. Nunca foi. O problema é o preço que você aceita pagar por ele. O problema é quando o prazer deixa de ser uma recompensa e passa a ser a única coisa que te mantém minimamente funcional dentro de uma vida que, se você for honesto, você sabe que não faz mais sentido. Você já se perguntou por quê, mesmo rodeado de infinitas opções de prazer, de entretenimento, de estímulos, sua mente parece cada vez mais inquieta, mais ansiosa, mais perdida e, paradoxalmente, mais vazia? Pois aqui vai uma verdade brutal que pouquíssimos têm coragem de encarar. Estão sequestrando sua mente. E o pagamento do resgate é você quem faz, todos os dias, com sua atenção, com sua energia, com sua vida. E não se trata mais de teoria da conspiração. Não é mais um palpite, é engenharia, é projeto, é algoritmo desenhado, testado, otimizado. Cada notificação, cada vibração do seu celular, cada cor, cada som, cada feed que nunca acaba. Tudo foi criado com um único objetivo: transformar você em uma fábrica ambulante de dopamina. Porque uma mente dopaminérgica, uma mente que vive buscando o próximo pico de prazer, é uma mente absolutamente frágil, previsível e, portanto, fácil de controlar. Maquiavel entenderia isso como ninguém, porque ele sabia que o controle mais eficiente não é aquele que se faz pela imposição, pela violência ou pela censura direta. O controle mais eficiente é aquele onde o próprio escravo se mantém acorrentado, não pela força, mas pelo desejo. Pelo desejo que ele acha ser seu, mas que, na verdade, foi plantado, cultivado, regado, até tomar conta de toda a sua arquitetura mental. E é exatamente isso que estão fazendo com você. E nem estou falando apenas de redes sociais, de vídeos curtos, de fast content. Isso é só a superfície. A dopamina sequestrou sua capacidade de foco, sua resistência ao tédio, sua disciplina, sua clareza, sua paciência, sua habilidade de trabalhar por longos períodos em algo que não oferece uma recompensa imediata. E, sem essas capacidades, me responda,
Honestamente, o que sobra? Sobra uma mente que não constrói, que não suporta o silêncio, que não aguenta o desconforto, que não sabe mais pensar, só sabe reagir. E aqui vem o golpe final, maquiavélico, cruel, absolutamente devastador. Uma mente viciada em prazer é uma mente que não questiona. Porque questionar exige foco, exige tempo, exige silêncio, exige profundidade. E tudo isso foi removido de você, cirurgicamente, sem que você sequer percebesse. Porque enquanto sua mente está ocupada com memes, séries, vídeos curtos, conversas rasas, fofocas digitais e distrações instantâneas, quem é que está de fato olhando para sua vida? Quem é que está pensando nos seus projetos? Quem é que está cuidando do seu futuro? Quem é que está tomando decisões conscientes? A resposta, se você tiver coragem de olhar, é simples, direta e cruel. Ninguém. Porque sua mente não te pertence mais. Ela pertence ao sistema que sequestrou sua dopamina, que sequestrou sua atenção, que sequestrou sua consciência e, portanto, sequestrou você. Maquiavel, se estivesse diante de você agora, não te confortaria. Ele não te ofereceria palavras doces, nem um discurso positivo. Ele te olharia nos olhos, friamente, e diria: aquele que não governa seus impulsos será para sempre governado por quem aprendeu a manipulá-los. E é exatamente isso que você precisa entender, de uma vez por todas. Não há neutralidade nesse jogo. Ou você controla sua mente, ou ela é controlada. E, se você não escolheu, se você nunca parou conscientemente para decidir quem está no comando, então já não está mais no comando há muito tempo. E aqui mora o preço oculto da dopamina. Não é só a sua produtividade que vai embora. Não é só o seu foco, sua disciplina, sua energia. O que vai embora, silenciosamente, sem que você perceba, é sua liberdade, sua soberania, seu direito de ser dono de si. Porque uma mente sequestrada não constrói impérios, não gera revoluções, não muda destinos. Ela, no máximo, consome e morre distraída. Existe um inimigo que você nunca viu, nunca te ameaçou abertamente, nunca levantou a voz, nunca te deu um golpe direto. E ainda assim, ele te enfraquece, te paralisa, te transforma, lenta e silenciosamente, em uma versão medíocre de quem você poderia ser. E o nome desse inimigo não é crise, não é fracasso, não é escassez. O nome desse inimigo é conforto constante. E Maquiavel, se estivesse vivo hoje, não teria a menor dúvida em afirmar: o conforto é a nova forma de dominação. E sabe por quê? Porque o conforto, ao contrário do que te ensinaram, não é prêmio. Ele é armadilha. Porque ele chega sorrindo, te oferecendo alívio, te oferecendo descanso, te oferecendo uma fuga rápida do desconforto, da dor, do tédio, da frustração, do trabalho duro, do vazio. E enquanto você aceita, e você aceita cada vez mais, ele te enfraquece, ele te amolece, ele te destrói, sem que você perceba, porque ninguém te contou, e talvez nunca tenham te contado, que a força não nasce no conforto, ela nasce no atrito, na tensão, no embate com a dificuldade, na fricção entre o que você quer e o que você precisa fazer para conquistar. Só que o mundo moderno fez um trabalho simplesmente genial e absolutamente cruel em te convencer do contrário. Ele te ensinou que qualquer desconforto é um erro, que qualquer dificuldade é sinal de que algo está errado, que qualquer tédio, qualquer silêncio, qualquer esforço sem recompensa imediata deve ser evitado, fugido, anestesiado. E para isso, ele te oferece um cardápio infinito de soluções rápidas, comida ultraprocessada, vídeos curtos, redes sociais, séries infinitas, dopamina sob demanda, gratificação instantânea no bolso, a qualquer hora, em qualquer lugar.
E aqui mora o golpe mais maquiavélico de todos. Porque quanto mais você se entrega a isso, mais perde exatamente aquilo que constrói qualquer ser humano de valor. Sua capacidade de resistir, de suportar, de persistir, de atravessar o desconforto em direção a algo que realmente vale a pena. E quando essa capacidade some, e ela some, o que sobra é uma mente fraca, uma mente dependente, uma mente que não consegue mais fazer o que precisa ser feito. Só consegue fazer o que dá prazer imediato. E sabe o que é mais perverso? É que no começo você nem percebe. No começo parece só uma escolha inofensiva. Ah, hoje eu não vou treinar. Hoje eu não vou estudar. Só mais esse vídeo antes de dormir. Só que isso vira padrão. Isso vira hábito. Isso vira identidade. E quando você percebe, se perceber, sua vida virou uma sequência infinita de fugas. Fugir do esforço, fugir do desconforto, fugir do trabalho que não traz recompensa instantânea, fugir de tudo que exige força e, portanto, construir qualquer coisa que tenha valor real. Maquiavel, se te observasse agora, não teria pena. Ele não te consolaria. Ele não te daria tapinhas nas costas dizendo que tá tudo bem. Ele te diria, olhando nos seus olhos, sem piscar, sem suavizar: aqueles que não suportam o desconforto são, por natureza, escravos dos que suportam. E é exatamente isso. Porque quem não aguenta o silêncio, serve quem aguenta. Quem não suporta o esforço, obedece quem suporta. Quem não consegue atravessar o vazio, se curva diante de quem atravessa. E se isso te dói, te incomoda, te revolta, perfeito. Porque é para doer, é para incomodar. Porque é exatamente essa dor que precisa te acordar. Porque enquanto você continuar confundindo conforto com felicidade, enquanto acreditar que facilidade é sinônimo de liberdade, enquanto insistir na ilusão de que viver anestesiado é viver bem, sua vida vai continuar sendo exatamente o que ela é hoje. Uma sequência elegante de fugas disfarçadas de escolhas. E aqui surge a única pergunta que realmente importa. Você ainda é capaz de enfrentar o desconforto? Ou o conforto já te quebrou, já te amoleceu, já te fez esquecer quem você poderia ser? Existe um segredo, um código oculto que separa os que são livres dos que vivem acorrentados, sorrindo enquanto seguram suas próprias correntes. E esse código, ao contrário do que te fizeram acreditar, não está em rejeitar o prazer. Não está em virar um monge, viver isolado, se tornar um eremita desconectado do mundo. Maquiavel jamais te diria isso. Pelo contrário, ele olharia nos seus olhos com aquele tom frio, implacável, e afirmaria: o prazer não é o inimigo. O inimigo é ser escravo dele. E é exatamente aqui que começa a mudança. Porque o problema nunca foi o prazer. O problema é quando ele deixa de ser uma recompensa e passa a ser combustível diário de uma mente fraca, viciada, anestesiada. O prazer, quando colocado no lugar certo, é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Ele não é o vilão. Ele é o prêmio, o selo de vitória, a celebração depois da guerra. O problema surge quando você inverte a ordem natural das coisas, quando busca o prazer antes do esforço, antes do desconforto, antes da conquista. Porque, nesse momento, o que deveria ser um prêmio se transforma em prisão. O código dos livres começa exatamente aqui. Eu não rejeito o prazer, eu o condiciono, eu o programo, eu o coloco no final, não no início. E isso muda absolutamente tudo. Porque quem vive buscando prazer imediato se enfraquece. Quem aprende a adiar o prazer, quem aprende a transformar o desconforto, o esforço, a disciplina, o foco em pré-requisitos obrigatórios para o prazer, constrói força, constrói clareza, constrói soberania. E uma vez que você aprende isso, o jogo nunca mais é o mesmo.
Sabe aquela série, aquele filme, aquele lanche, aquele tempo no celular, aquele jogo, aquela pausa? Tudo isso pode e deve continuar existindo, mas não mais como fuga, não mais como anestesia, não mais como distração. Agora, isso se transforma em celebração, em premiação, em um símbolo concreto de que você fez o que precisava ser feito, de que você atravessou o desconforto, de que você cumpriu seu dever, sua missão, sua responsabilidade com você mesmo. E aqui mora o detalhe maquiavélico que destrói qualquer discurso barato de desenvolvimento pessoal baseado em se sacrificar para sempre ou viver como um monge. Isso é infantil, isso é ingênuo. Maquiavel sabia que o ser humano não funciona assim, que o prazer faz parte da estrutura da mente, que ele é fundamental, que ele é combustível, mas só quando está no lugar certo, porque quando o prazer é colocado antes do esforço, ele enfraquece, mas quando ele vem depois, ele fortalece, ele nutre, ele expande, ele não destrói, ele celebra. E aqui surge uma compreensão que a maioria jamais vai acessar, porque exige desconstruir toda a programação que te fizeram acreditar desde criança. A vida não é feita para ser uma sequência infinita de prazer fácil. A vida é feita para ser uma sequência de construção, superação, crescimento e, como consequência, prazer que nutre, que expande, que faz sentido. E se você acha que isso te faz menos livre, te digo sem rodeios, sem piedade. O único homem livre é aquele que governa seus próprios desejos. O resto é servo do próprio impulso. Porque, enquanto você não controla seu desejo controla você. E desejo descontrolado nunca leva à liberdade. Leva, no máximo, a uma gaiola dourada. Bonita por fora, miserável por dentro. O código dos livres é simples, brutalmente simples. E por isso, tão difícil. É acordar todo dia e decidir que o prazer não governa mais sua vida. Que o desconforto não é inimigo, que o esforço não é punição, que o vazio, que o silêncio, que o tédio são territórios sagrados onde a verdadeira força é construída. E que o prazer, o prazer, ele espera, ele aguarda, ele só chega depois da batalha. E quando chega, não te destrói, não te enfraquece. Pelo contrário, te nutre, te honra, te lembra quem você é e quem você nunca mais aceita deixar de ser. Chega um momento nessa jornada onde não existe mais espaço para rodeios, para desculpas sofisticadas, para justificativas emocionalmente aceitáveis. Um momento onde todas as máscaras caem, todas as distrações se tornam ridículas e só sobra uma pergunta. Uma única pergunta, seca, crua, brutal e absolutamente inegociável. Você controla seus desejos ou seus desejos controlam você? E se essa pergunta te incomoda, se ela te aperta o peito, se ela te gera desconforto, ótimo. Porque era exatamente para isso que ela foi feita. Porque no fim das contas, toda a engenharia de dominação do mundo moderno, absolutamente toda, se resume a essa batalha. A batalha entre quem governa seus próprios impulsos e quem vive sendo arrastado por eles. Porque enquanto você acha que está escolhendo, que está decidindo, que está no controle, a realidade, nua, crua e maquiavélica, é que se você não for absolutamente consciente, absolutamente implacável consigo mesmo, não é você quem escolhe. É o algoritmo, é o marketing, é a indústria, é o sistema. São eles que, dia após dia, decidem onde sua atenção vai, onde sua energia vai, onde sua vida escorre, sem que você perceba. E aqui não existe meio termo, não existe neutralidade, não existe zona cinzenta. Ou você domina seus impulsos, ou você é dominado por eles, ou você tem disciplina, ou é escravo do conforto, ou você governa sua própria mente,
Ou vive servindo cegamente o jogo que foi desenhado, não para te libertar, mas para te manter eternamente pequeno, dependente, fraco e previsível. Maquiavel te olharia nos olhos agora sem pestanejar, sem abaixar a voz, sem aliviar o impacto e diria: aquele que não sabe governar a si mesmo jamais será senhor de coisa alguma. Será no máximo servo bem vestido, um prisioneiro que acredita ser livre. E é exatamente isso que a maioria se tornou. Prisioneiros bem vestidos. Prisioneiros com iPhones, com Netflix, com redes sociais, com comida na geladeira, com sofá confortável, com milhões de opções na palma da mão. Mas ainda assim, prisioneiros. Porque quem não sabe dizer não para o próprio desejo, não sabe dizer sim para a própria liberdade. E agora que isso está claro, que não dá mais para desver, que não dá mais para desentender, surge a única pergunta que importa. Você vai continuar vivendo como um fantoche elegante, refém dos próprios impulsos, dos próprios vícios, da própria fraqueza? Ou vai finalmente fazer aquilo que poucos, pouquíssimos, têm coragem de fazer? Assumir o comando? Porque a partir de agora, não existe mais ignorância. Não existe mais desculpa. Só existe escolha. Uma escolha que, a cada segundo, a cada clique, a cada notificação, a cada fuga do desconforto, você já está fazendo, quer perceba ou não. E aqui vai a verdade final. A verdade que te esmaga, que te obriga, que te coloca contra a parede sem saída. Se você não domina o prazer te domina. Se você não aprende a dizer não agora, nesse exato momento, o preço que você vai pagar amanhã será muito mais alto. Porque a liberdade que você não conquista hoje será a prisão que você habitará amanhã. Então, agora que você sabe disso, agora que não há mais espaço para ilusão, agora que não dá mais para fingir que não percebe, a pergunta que te acompanha daqui para frente é simples e absolutamente definitiva. Você é dono dos seus desejos ou é só mais um escravo deles? E agora que tudo isso está escancarado, que as máscaras caíram, que as correntes invisíveis foram reveladas, não tem mais volta. Não tem mais como se esconder atrás da ignorância confortável, nem das desculpas elegantes, nem dos discursos fofos de autoajuda. Porque a verdade, nua, crua, maquiavélica, te encara sem piscar. E ela diz, de forma brutal, inegociável e definitiva: ou você se torna dono de si, ou alguém será. Porque o mundo lá fora não está interessado na sua liberdade. Nunca esteve, nunca estará. O mundo lá fora quer sua atenção, quer sua energia, quer sua mente fragmentada, sua paciência destruída, sua disciplina implodida. Porque quanto mais fraco você for, mais previsível você se torna. Quanto mais carente de prazer, de distração, de estímulo, mais fácil é te controlar, te manipular, te manter exatamente onde você está. Pequeno, submisso, medíocre. E se isso te dói, perfeito, porque era para doer. Porque só a dor tem o poder de acordar quem estava adormecido no conforto. Só o desconforto tem a força de quebrar as algemas que você mesmo, sorrindo, ajudou a forjar. Porque é exatamente aqui, exatamente nesse ponto, que nasce a verdadeira liberdade. E ela não nasce do conforto, não nasce da facilidade, não nasce da busca cega por prazer. Ela nasce do desconforto atravessado, da disciplina construída, do silêncio encarado, da capacidade brutal de dizer não para o que te enfraquece, e sim para o que te fortalece, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que pareça, às vezes, insuportável. Porque no fim das contas, a única batalha que realmente importa não é contra o sistema, não é contra o mundo, não é contra os algoritmos, nem contra quem quer que seja. A única batalha que define tudo é a batalha contra você mesmo, contra seus impulsos, contra sua fraqueza,
contra a sua própria rendição ao prazer fácil, ao conforto inútil, à vida anestesiada. Por isso agora não existe mais pergunta, só existe decisão. E daqui para frente, tudo na sua vida, absolutamente tudo, será reflexo de apenas uma escolha. Você vai continuar sendo escravo do prazer, ou vai fazer aquilo que pouquíssimos têm coragem de fazer: assumir o comando, romper o ciclo, destruir a própria cela e, pela primeira vez na vida, se tornar dono de si? Porque, no fim, ou você domina o prazer, ou o prazer domina você. A decisão é sua, e sempre foi.